amigos, boa tarde. Nós estamos formando, nesse momento, mais uma rede de mobilização social com o COEP, mais uma vez aqui na Rádio Gol, na quinta-feira. Subir ao grande palco da vida. Falando sobre responsabilidade social, são diversos assuntos que nós tratamos todas as semanas aqui. Temos convidados muito interessantes, né, e importantes também, todos são importantes, esses também são importantes, que vão bater um papo com a gente, que é o pessoal da Universidade Federal de Pelotas. Mas antes da gente anunciar, nós vamos dar o nosso boa tarde à nossa colega Diná Bandeira, chegando do Rio de Janeiro, da reunião nacional do COEP. Boa tarde, Diná. Tudo bem com a viagem? Os pais, tudo bem? Boa tarde, lá? Rui. Boa tarde a todos os ouvintes. Foi muito bom. Sempre é bom viajar e muito importante também viajar e encontrar pessoas, personagens que participam da Rede Nacional de Mobilização Social. Então, pessoas de todo canto do Brasil, porque os 27 estados da Federação Brasileira fazem parte da Rede Nacional do COEP, né, da Rede Nacional de Mobilização Social, e estávamos lá traçando estratégias de mobilização para os próximos 4 anos, já nos preparando, porque pode acontecer algumas mudanças políticas, e isso não pode atingir projetos sociais. Então, isso foi muito legal. Está tudo lá no nosso site, no site do COEP Pelotas, no site do mobilizadores.org.br do COEP. Entre nesse site, participe, acompanhe as atividades que estão sendo desenvolvidas pelo COEP no Brasil todo. Dinato, eu poderia te fazer uma pergunta, até para esclarecer um pouco para os nossos convidados, que talvez tenham um pouco de dúvida com relação ao COEP, né? O que é o COEP, como é que surgiu, e também para os ouvintes, que a gente fala muito em sigla, às vezes esquece de explicar um pouquinho, né? Então, eu já tenho comentado aqui nesse espaço, né, da nossa rede municipal, que o COEP ele começou em 1993 pelo Betinho, pelo nosso sociólogo Herbert de Souza. Começou a estratégia, né, a organização de um comitê, naquela época era um comitê de organizações, entidades e pessoas voltado para a questão da fome no Brasil. Depois ele teve, como todo processo, ele teve alguns movimentos e sempre teve essa questão da fome como uma pauta importante. Em 2002, a gente insere os objetivos do milênio nessa caminhada. Então, a gente, além da questão da fome, a gente começou a trabalhar para as qualidades na educação, para a questão do gênero, meio ambiente, todos os objetivos que a gente tem. São 8 objetivos do milênio. Então, a Rede Nacional de Mobilização Social, ela muda um pouquinho essa figura a partir do trabalho com esse olhar mais amplo, inserindo os objetivos do milênio. É isso. Isso aí, acho que deu para entender um pouquinho, né? E cada estado, cada região desenvolve as suas atividades de acordo com os perfis que existem. Tem, né? várias formiguinhas, nosso slogan são formiguinhas mobilizadas e conectadas ao mesmo tempo, que a gente está em rede, agora a gente também em rede nos iPhones, em rede na internet. Que um colega faz alguma coisa, uma atividade em Minas, a gente replica em Pelotas, isso também pode ser replicado no Maranhão, porque o Brasil todo está voltado por essas questões. E a gente tem uma pauta, o COEP tem uma metodologia de trabalho, tem uma pauta, nós temos 3 pilares, né? Continua, o primeiro pilar ainda é a erradicação da miséria, ainda tem muita gente passando fome no Brasil. O segundo são as questões, as problemáticas das mudanças climáticas. Isso atinge principalmente as camadas mais vulneráveis. E o terceiro pilar do COEP é direitos sociais e cidadania. E aí todo o envolvimento que a gente tem aqui no nosso município e em todo o estado, com os conselhos, com todos os movimentos sociais. E por isso que a gente hoje aqui vai estar falando um pouco desse alinhamento, desse pilar do COEP, com a presença, que eu desde já agradeço, da nossa pró-reitora de extensão da Universidade Federal de Pelotas, a Denise Buzoletti. E o professor Zé Everton, também da PREC, né, que eles falam. E então, eu gostaria que vocês já colocassem o seu boa tarde aí para os nossos ouvintes. E logo a gente já está falando do fórum que foi criado na sexta-feira da semana passada, um momento muito importante para nós, mobilizadores sociais, e eu acho que também para a universidade. Boa tarde, Denise. Boa tarde, Ná, boa tarde, Rui, boa tarde, Zé.
Boa tarde a todos os ouvintes, né? Para dizer que é um imenso, começando dizendo que é um imenso prazer estar aqui, né? E, na verdade, o convite, eu acho que, inclusive nessa parceria, nesse link, é absolutamente para nós, né, mais prazeroso ainda, né? E para falar de algo que não só nos une, mas é muito, não só de agora, né, em termos de política, de extensão da Universidade Federal de Pelotas, mas nos une numa trajetória de luta de muitos e muitos anos, né? Então, para nós, assim, em termos da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, a gente não combinou, né, Zé? Mas eu acho que a gente vai dividir aqui um pouco as partes. Eu fico com a parte mais adicional, o Zé vai pegar mais artística, que é a coisa depois da parte mais artística e cultural. Mas eu acho que é interessante, assim, falar um pouco do contexto onde surge o fórum, a partir, bom, tem esse cenário, né, de identificação com as lutas, com os movimentos sociais. E a partir desse compromisso de gestão, da gestão da Mauro do Pino, né, a gente institui um projeto de política extensionista a partir da perspectiva não só, né, quando a gente fala na relação universidade-sociedade, né, esse polo, essa relação, ela tem que ser pensada não só de dentro para fora, mas de fora para dentro, né, e essa relação em interação constante, né. E é claro que o compromisso da universidade pública é com a sociedade, né, e nesse sentido, para cumprir com essa missão, a extensão não pode deixar de fazer o papel, né, que é esperado dentro da sua função, missão institucional. E, bom, nós temos dentro na PREC, nesse momento, nós temos quase 9 meses, né? Mas acho que 9 meses é uma data simbólica. Está nascendo. Está nascendo um projeto que é muito bonito, que nos é muito caro, e dentro de um contexto também onde celebramos através do Congresso de Extensão, que foi o primeiro Congresso de Extensão com características de Congresso de Extensão da Universidade Federal de Pelotas. Eu vou falar rapidinho sobre o Congresso, Zé depois pode ajudar no restante, assim, né? A ideia do Congresso é que a gente conseguisse não só fazer uma amostra de trabalhos, mas que fizesse o exercício desse diálogo com a comunidade, né? E aí alguns produtos para nós eram fundamentais. Mais do que o produto acadêmico em si, não é fundamental também, não retiro o valor dele, mas o maior produto para a extensão é a consolidação desse diálogo, dessas trocas e da participação de forma mais efetiva, né? E de que forma isso se concretizou, ou vem se concretizando e vai se concretizar mais ainda, né? Tanto durante o Congresso como daqui para frente, né? No Congresso existiam alguns momentos pensados que previam isso. Eu vou pedir depois o Zé fala um pouco da parte cultural, porque não me atrevo a entrar na área, mas falando da parte mais das políticas, né, de gestão, a ideia é que nós conseguimos, dentro do próprio Congresso, discutir a possibilidade da extensão ser utilizada como acreditada dentro dos cursos de graduação, ou seja, a possibilidade de a gente valorizar as atividades de extensão por dentro da formação, da formação docente, né? Isso coloca uma outra ordem de prioridade, uma outra relação, né, entre ensino, a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, ela muda um pouquinho, ela se fortalece. E, bom, essa é a primeira discussão que nós fizemos uma outra discussão também com relação à estratégia, né, de política cultural e institucional, extensionista na relação com nosso país vizinho, Uruguai, né, um pouco pensando uma estratégia no sentido da internacionalização da extensão, mas fundamentalmente a partir da relação Brasil-Uruguai. Pensamos também, conseguimos fazer conseguimos, que eu digo, foram os estudantes que fizeram, né, o primeiro encontro de estudantes extensionistas, na quinta-feira, última, e na sexta-feira chegamos ao fórum, que, como a gente diz, a cereja do bolo, né, que é o momento, para nós, mais desafiador da nossa intenção agora, próximo período, que é a possibilidade de constituir no espaço da Universidade Federal de Pelotas um fórum permanente, onde estejam representados os setores dos movimentos sociais, sociedade civil organizada, e discutindo e deliberando a partir das perspectivas de políticas extensionistas que a UFPEL vai realizar nos próximos períodos. Nós nos comprometemos nesse fórum, a Dinah esteve presente, Zé também estava, tu não estavas. Mas o Rui da próxima vai na próxima, já está convidado. Ele. Nós tivemos 16 entidades que confirmaram ali, a julgar pelos ânimos nossos do começo, né, já promete que a próxima nós temos uma reunião marcada para daqui dia 20 de outubro, né?
E saímos bastante esperançosos de que os sonhos começam a se materializar, ou seja, nós conseguimos fazer com que a universidade realmente efetive, não só pelo discurso, mas pela prática, na relação que é de dever, né, mas nem sempre é exercida. E, bom, os fóruns é isso, né, a ideia de que seja um espaço de interlocução, de interação e de pauta das questões das necessidades, das demandas sociais, das insuficiências que muitas vezes a universidade, em que pese todos os seus esforços, não consegue atingir, né, essas demandas. E só para ressaltar um pouquinho, a Diná tem muita culpa nessa perspectiva, né? Só para ressaltar isso, por que a culpa da Diná? Culpa boa, né, Diná? É, culpa boa. Porque tudo começa, e bom que isso começa também, começou com isso parte de uma proposta de gestão, e a mobilização em torno disso surge a partir das parcerias em torno de projetos comuns. A gente começou esse ano, junto com a provocação da Diná, a constituir o Observatório de Gênero, né, no espaço da Universidade Federal de Pelotas, né, que é um primeiro produto disso, né? Então, além do Observatório de Gênero, que é um grande desafio para nós começamos a discutir também a partir de outras pautas que começam a surgir, por exemplo, o modelo de uma escola inclusiva. Isso já é pauta dos movimentos sociais e isso é deliciosamente assumido por nós, assim, com o maior prazer. Né? Que bom. Denise, era importante que a gente comentar para os ouvintes, assim, quais eram assim, os movimentos que estavam presentes, assim, tu falando em 16, rapidinho, para que o pessoal tenha ideia, assim, da... Pois então, vocês podem me ajudar, porque a minha memória, assim, nem sempre eu não trouxe aqui o improviso aqui para poder fazer. Mas do que nós lembramos, né, o movimento de mulheres, né, com uma ampla representação. O movimento de mulheres, né, mobilizadas. Eu acho mobilizadíssimas, né, o movimento negro, né, nós tivemos lá o movimento sem terra, o hip hop, movimento o GLSTB. Também, ótimo. Me lembro de qual mais? Assentamento. Bom, os momentos sem terra tiveram dois representantes, dois assentamentos. Agricultores familiares. Né? Pequenos agricultores, né? Agricultura familiar. Ou precisaria, até um representante da Caritas, né? A gente teve ali do governo do estado, da prefeitura, dos conselhos, de alguns conselhos que envolvem conselhos municipais, o Conselho de Cultura, né? Não lembro mais... que a grande maioria representava várias instituições, então eu acho que já dá para a gente fazer um bom começo. um bom trabalho mesmo. E aí, Zé, o que você achou, a sua opinião sobre a atividade e também assim o que está pensando para o futuro e costurar junto com a rede? Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite da gente poder ocupar esse espaço para poder estar conversando sobre as coisas que a gente vem desenvolvendo na Universidade Federal. Saudar, dar uma boa tarde a todos os ouvintes, né, a equipe técnica aqui, e dizer que para a gente é muito importante que todas as nossas atividades elas possam ser noticiadas e possam chegar ao conjunto da comunidade, porque muitas das coisas que a gente acaba fazendo na universidade, por vezes acabam não chegando ao conhecimento da sociedade. E eu acho que particularmente esta questão que diz respeito às tratativas, os encaminhamentos que a universidade tem feito em relação as demandas da sociedade de Pelotas como um todo, no sentido de que essa ideia da constituição de um fórum vem de uma necessidade que a gente percebeu de articulação da universidade com a comunidade de Pelotas. Então, através dos movimentos organizados que nós tivemos naquele dia, entendo que foi um dia bastante positivo, no sentido de que ali a gente começa um trabalho. Né? A ideia do fórum é que a gente consiga agregar outras instituições que não estavam ali presentes, por isso a ideia da gente ter uma sequência de atividades permanentes agora, que nós consigamos aglutinar outras organizações, instituições que sejam representativas da cidade de Pelotas. Então, sobre esse aspecto, acho que foi bastante positivo aquele momento, né, aquela discussão que nós fizemos lá. Entendemos que a gente está no caminho certo, né? Eu venho dos movimentos sociais e eu vejo assim nas angústias, nos anseios das pessoas que esperam um papel bastante importante da universidade. E hoje na universidade entendo sim que a universidade, além de ter uma responsabilidade social, a Universidade de Pelotas ela se mostra aberta para fazer esse diálogo com não só as demandas, mas também com os saberes
da comunidade, porque a gente sabe que nós lá na universidade a gente estuda os livros, a gente conversa, pesquisa, se aprofunda em determinadas temáticas, e muitas vezes a gente tem alguns mestres de determinados temas aqui que não estão na academia e que tem muito a nos ensinar também. Então a ideia do fórum é justamente a gente poder fazer esse diálogo com os saberes da comunidade e os nossos saberes da academia, onde a gente possa estar de fato produzindo coisas que venham a atender os desejos e as demandas de muita gente que hoje mora na cidade de Pelotas e região. Que bom. Eu queria dar um retorno para vocês sobre um evento que vocês apoiaram, né? Um ótimo retorno que criou raízes, né? Que a gente fez em parceria junto com a universidade, através do Raul. Sim. E já colocamos juntos a comemoração do aniversário da universidade, aquele para comemorar o Dia do Choro, né? Verdade. Então, até hoje, quer dizer, se tornou um ponto de referência a partir daquele evento, sábados, o choro no mercado. Quer dizer, né? Esse grupo se sentiu valorizado, né? Houve um resgate, de certa forma, de antigos chorões, né? Da cidade, que não vão, não estão mais saindo de noite, não são mais boêmios. E trocaram a noite pelo dia, então é um movimento só para resgatar e para dizer para vocês da importância, né, dessa interação com essa diversidade de movimentos que nós temos aqui em Pelotas, né? E que legal que está saindo. Eu acho que isso, não sei se eu posso me meter, já que meu tempo está se esgotando aqui. É esse aspecto da articulação entre a cultura popular, né, que a gente tem aqui um movimento muito forte na cidade de Pelotas, poder trazer isso para dentro da universidade. Nós que temos na universidade cursos de artes, cursos de música, e tem muitas coisas que estão acontecendo em Pelotas e muitas vezes não chegam na universidade. E a gente vê que essa possibilidade de articulação, de conversa entre os artistas, os músicos, enfim, as pessoas que produzem cultura na cidade com a universidade, pode sim trazer grandes resultados. Esse é um belo exemplo. Eu queria aproveitar que tem dois músicos aqui, né? Dois músicos, não sei se tem três, essa capacidade só de tenho música, vontade, mas vontade. não toco nada. Até para um pouco dizer disso mesmo, né? Que é articulado, quando eu vou provocar um pouquinho, né? Que é impossível pensar a extensão sem a relação com a cultura e sem pensar a arte e o papel da arte nisso, né? Então é isso que é fantástico, assim, acho que um pouco o Zé e o Rui, acho que são duas expressões, né, dos esforços, né, que a gente que são necessários para a gente poder fazer com que o que existe de belo e de importante, né, na comunidade da cidade de Pelotas apareça e tenha visibilidade. Se a universidade puder contribuir com isso, ou não atrapalhar, mas mais do que não atrapalhar, acho que ela puder estimular isso, né, vai ser fantástico. O Zé, eu gostaria até que ele pudesse falar um pouquinho rápido, já que daqui a pouco, né, a aula pega, né, professor? Mas falar um pouquinho do projeto, que eu acho que pode interessar também com relação à Bienal, com relação ao que vem desenvolvendo a partir da percussão, que eu acho que são também expressões que nos dizem um pouco de algo, por exemplo, de uns movimentos que eu não citei aqui pela absoluta falta de organização na retórica, que é, por exemplo, a contribuição do movimento negro, né, que também se fez presente dentro do fórum, se faz presente, né, e nos ajuda a contar uma outra história da cidade, né, os tambores nos ajudam, mas Com certeza. Eu estou em Pelotas desde 1º de julho do ano passado, ou seja, faz pouco mais de um ano que eu desde que cheguei aqui, comecei a conhecer os movimentos de música. Eu sou professor de percussão no curso de licenciatura em música da Universidade da UFPEL. Então, a partir da minha vivência como percussionista, que eu tenho uma formação acadêmica, a minha formação acadêmica é voltada para a música erudita. Estudei com o professor Ney Rosauro, um dos principais professores de percussão no mundo hoje, uma das principais expoentes. Eu tive a oportunidade de estudar com ele. Então, antes da minha vivência na academia, toda a minha vivência foi voltada para a música popular. Então, assim, hoje, como professor de uma academia, eu me sinto muito à vontade, numa cidade como Pelotas, de poder estar fazendo este diálogo entre os tambores da academia com os tambores do povo, né? Então, assim, a gente já fez um conjunto de ações que a gente cabe salientar. Nós tivemos, no ano passado, nós realizamos 2 noites dos tambores. Por 2 vezes no bar, que eu acho que até já fechou, o Porto do Chopp, e uma 3ª vez no auditório do Centro de Artes. E nesta semana, agora durante o nosso congresso de extensão, nós realizamos no Museu do Doce, no Casarão 8, aqui na Praça Coronel Pedro Osório, que foi uma noite assim mágica, né? Porque a gente conseguiu juntar pessoas que normalmente elas não se juntam para poder tocar tambor.
né? Nós tivemos já no ano passado, eu não me lembro se vocês lembram todos os movimentos, as grandes mobilizações que aconteceram no Brasil inteiro, e logo depois disso surgiu os rolezinhos, que inclusive deu toda uma discussão, que o pessoal não podia entrar nos shoppings, um conjunto de coisas, e os nossos alunos nos provocaram a gente fazer um rolezinho diferente aqui em Pelotas. E nós fizemos no mês de novembro do ano passado, num sábado de manhã, não vou me lembrar a data precisa, mas nós reunimos um conjunto de pessoas, aqui veio gente inclusive de Rio Grande, pessoas das cidades da volta. Nós nos concentramos na Praça Coronel Pedro Osório, saímos em caminhada junto com o pessoal, o Grupo Obambaé, fizemos um sábado de caminhada pela rua 15 de novembro. Depois eu fiquei sabendo que a 15 de novembro tinha toda uma relação com o carnaval, antigamente. Então, assim, nós fizemos esse movimento. Já esse ano a gente fez algumas ações, durante também o Congresso de Extensão nós tivemos uma tarde, uma roda de conversa, onde a gente conseguiu reunir não só griot, pessoas que têm um trabalho voltado para a música popular, tem história voltada à cultura popular, mas vários professores também e pesquisadores que têm trabalhos e têm uma trajetória voltada a pesquisas na área da música e, por vezes, que dialogam com a cultura popular. Então, assim, baseado nessas experiências, nós fomos convidados pela nossa administração a pensarmos uma ideia para comemorar os 45 anos da Universidade Federal de Pelotas. E nesse sentido que nós estamos organizando a primeira Bienal Internacional de Artes, Educação e Inclusão Social. Que a ideia da gente é dar visibilidade para alguns projetos que hoje estão acontecendo na cidade de Pelotas e também poder trazer pessoas de fora que possam estar contribuindo com os seus trabalhos no sentido de mostrar para as pessoas daqui o que está sendo feito, assim como tu apontaste ainda agora que tu viajaste lá para o centro do país e conheceu outros projetos que estão acontecendo, e eu tive a oportunidade de por vezes participar de também encontros desse tipo, e às vezes a gente acha que o que a gente está fazendo é muito legal, e a gente conhece pessoas de outros cantos do mundo e a gente vê que tem outras pessoas que também fazem trabalhos muito legais e que por vezes possam estar trazendo e agregando as nossas atividades aqui. Então, para a Bienal a gente tem feito uma articulação já. Período já. A Bienal deve acontecer entre os dias 17 e 23 de novembro. A gente já tem conversado com o pessoal do Festival de Jazz de Pelotas para a gente compartilhar algumas atrações. A universidade vai estar junto com o Festival de Jazz. E estamos conversando também com a Prefeitura a respeito da Semana de Consciência Negra, que justamente acontece no mesmo período. Então a universidade está conseguindo fazer, através da nossa coordenadoria de horticultura, fazer essa articulação no sentido de que a gente cause nesta semana de novembro em Pelotas, a gente tenha uma efervescência cultural que possa não só estar mostrando algumas coisas que vêm de fora, como também estar discutindo aspectos acadêmicos, porque a gente vai ter um conjunto de seminários, encontros, congressos, painéis voltados para as questões acadêmicas e ao mesmo tempo também estar podendo discutindo e trazendo questões relacionadas à cultura. Não sei se eu disse o que tinha para dizer. Vai ter que retornar aqui. Sem dúvida, uma semana antes, por favor, Zé, venha ou ligue, né? Esse espaço está aberto para vocês, é nosso, né? É da rede. E você pode estar ligando, não tem tempo. Eu sei que a gente está a correria, principalmente até porque vocês têm que cumprir, né, os horários em sala de aula, mas liga para cá, né, no telefonezinho mesmo, e dá esses recados aqui para a comunidade, que a comunidade é importante que a comunidade acompanhe, né, ela entenda e participe de uma certa forma, né. Muito obrigada. Então tá, eu agradeço, peço desculpas para minha chefe aqui, que eu vou ter que me retirar. E dizer que assim, que a gente tem pensado e a gente tem atuado no sentido de construir coisas, não só para a universidade, mas sim para a cidade de Pelotas. A gente já teve a oportunidade de levar músicos daqui de Pelotas para estar junto com a gente no Encontro Latino-Americano de Percussão, onde a música de Pelotas esteve representada para vários países. Nós estivemos agora também no dia 20 de abril, nós estivemos no encontro da Associação Internacional de Educação Musical, a Copa do Mundo da Educação Musical, e estava lá o Supapo sendo representado pelo mestre Griot e pela Universidade Federal de Pelotas, mostrando para o mundo o que Pelotas tem, um pouco da história de Pelotas através da música de tambor.
Convidar o professor para sábado, se ele puder dar uma chegadinha ali no mercado, para participar da nossa roda lá. Eu precisando E nós vamos convidar o discussão. Rui vamos provocá-lo aqui, para quem sabe, já que o sábado se verifica, então a gente tentar, pelo menos, colocar a PREC, né, à disposição para a gente construir o Festival de Choro, né? Opa, Ah, que maravilha. olha, esse compromisso Opa, pô, tá gente, gravando, tá tá gravado. gravando. Nós estamos Tá gravando. O ano que vem, né? O ano que vem. Que bom, Ano que vem. que bom. Só É, precisamos nós temos organizar da melhor forma. um grande ícone aqui, né? Que Com é certeza. o Avendano Júnior. Com certeza. Vocês com certeza conhecem a Com história certeza. dele. Pô, vem tudo a calhar. Isso é o que nós Tá bem. queremos. Ok. Tamo junto, gente. Muito obrigada, então, pela Nós é que presença. agradecemos. Boa tarde, bom trabalho. Boa tarde a todos. Estamos felizes com a parceria e vamos Estamos lá. apenas começando. Com certeza, começo. Muito obrigada. Nós vamos ao intervalo. No próximo segmento, nós temos o pessoal do Luiz Braille, né? Direção está presente aqui para falar desse belo trabalho que é feito lá. Rádio Com 104.5, são 2 horas e 5 minutos. Nós retornamos com a Rede Coep de mobilização, um programa que está aqui há 2 anos, né, falando sobre responsabilidade social e tentando sempre melhorar um pouco a condição de vida das pessoas que nos escutam, né, levar informações que a grande mídia não costuma tratar, né, e que não dá o espaço devido. Nós aqui temos feito vários parceiros durante a nossa jornada aqui e um deles está na linha nesse momento, que é o Luiz Fernando Wolff, nosso colega da Embrapa, que veio semana retrasada falar sobre as abelhas, né? Mas ele tem uma vivência e um conhecimento muito grande de agroecologia e topou participar do nosso programa aqui, nos ajudando com informações sobre agroecologia. Boa tarde, Wolff. Alô, boa tarde, Wolff. Boa tarde, tudo bem? Tudo bom? Como é que tá, meu amigo? Tudo bem, tudo tranquilo. Tranquilo. Então, primeiro a gente já quer agradecer, né, a tua inserção no nosso trabalho, agradecer muito a tua participação, né, que não só pelo teu conhecimento, mas também porque nos dá o privilégio de ser nosso colega, né, Diana? É sempre bom estar agregando colegas no nosso trabalho aqui. Né? Aí pro Wolff. E daí, vamos começar o nosso trabalho, então, hoje falando sobre dicas, né, sobre a questão de agroecologia, falar de orgânicos. O que tu tem para explicar pra gente aí, Diana? Bom, meu assunto é abelhas, como vocês já estão sabendo, mas a proposta é hoje apresentar alguma dica aplicada para pessoas da cidade ou do campo que tenham problemas de pulgão ou cochonilhas atacando as plantas no vaso ou os cultivos na horta ou as flores no jardim. Então, e o que se faz, então? O que é o pulgão primeiro, Wolff? Explica o que é o pulgão, como é que ele ataca, como é que ele Pulgão, identifica? cochonilha são insetos que sugam a seiva da planta, são insetos considerados praga na agricultura convencional, portanto merecem uma boa dose de veneno em cima deles, nesse enfoque, mas na agricultura ecológica eles são considerados insetos indicadores de desequilíbrio biológico da planta. Portanto, nós precisamos rapidamente corrigir esse desequilíbrio nutricional da planta, ou esse desequilíbrio biológico da planta, para que esse inseto, ou esses insetos, como os pulgões e as cochonilhas, deixem de molestar, deixem de prejudicar a nossa produção ou a nossa qualidade do cultivo. E aí, se faz o quê? Bom, então, essa fórmula de extrato de nicotina, que é uma dica rápida e simples para aqueles que tiverem com esse problema, é para aplicar ele com aqueles pulverizadores, tipo pulverizador de aplicar em samambaia, sabe? Aquelas garrafinhas com um bico aspersor. Um extrato de nicotina feito em casa. A formulação dele pode ser feito com baganas de cigarro, ou seja, reciclando resíduos de cigarro, e essa é a nossa forma para uma condição mais doméstica, de pequena escala. Para meio litro de álcool, numa garrafa de álcool dessas, álcool 96, ou seja, álcool líquido e não aquele diluído em água, né? Se não tiver como comprar o álcool 96, então pode ser o 50% mesmo, que é o diluído em água. Depois que esvaziar pela metade a garrafinha, portanto com meio litro, nós colocamos ali dentro baganas de cigarro daqueles que ainda fumam na nossa vizinhança, ou ainda buscamos fumo em rolo, um pedaço de fumo em corda de
2 a 3 centímetros é suficiente, cortando o fumo em corda, o fumo em rolo, e colocando ele aos pedaços dentro desse meio litro de álcool. Ou ainda guardando as baganas de cigarro daqueles que fumam e jogando dentro dessa, depois de apagada, dessa garrafinha com um pouco de álcool. Quem não está afim, e quem não quer pegar o fumo, não tem outra alternativa? Sim, pode fazer com extrato de sabão. Eu vou levar até o fim essa explicação do álcool, que é muito parecida com o extrato de sabão. Depois que a gente tem bastante baganas de cigarro velhas ali dentro, por exemplo, umas 20 baganas, ou então esses 2 centímetros de fumo em corda, se tem o extrato de nicotina, e esse extrato de nicotina se usa a 5 ou 10% diluído em água. Isso significa uma xicrinha de cafezinho desse extrato alcoólico, depois de peneirado, né? Coloca dentro desse pulverizador doméstico de 1 litro e completa com 9 xícaras de água. Ou seja, vamos ter um volume igual a 10% de extrato de nicotina. Se for uma samambaia, se for uma planta de jardim ou se for uma hortaliça, se aplica de preferência não apenas em cima da folha, mas na parte de baixo da folha, onde os pulgões estão escondidos, onde as cochonilhas estão escondidas. Se o agricultor, a agricultora ou o cidadão, a cidadã não quiser nem colocar a mão em nada de nicotina, nem cigarro, baganas de cigarro de outras pessoas, já que a gente não fuma, por isso não quer nem saber de cigarro, então podemos ainda optar pela receita de sabão. Sabão em pedra, um pedaço de sabão em pedra, como por exemplo 50 gramas, divide o sabão em 5 partes iguais e depois divide uma dessas partes em 4 partes iguais, com uma faca, por exemplo, né? Faz um risquinho assim, divide em 5, depois pega esse 1/5 e corta pela metade, e agora metade dessa metade a gente dilui em água morna. Portanto, 50, se o sabão tem 1 quilo, são 50 gramas. Se o sabão tem 500 gramas, então a gente pega 1/5 desse sabão de 500 gramas e dilui em água morna. E agora pode dissolver essa quantidade em 10 litros de água. Que beleza. Ficou complicado, né? Ficou um pouco complicado, mas eu acho que assim, o pessoal que já sabe que tem solução, né? Que qualquer coisa ele pode entrar em contato, não é, Wolf? Sim, eu vou fazer um resuminho dessa do sabão. O importante é pegar uma quantidade em peso de sabão equivalente a 5% ou 10% da quantidade de água que a gente vai usar. Então, um pedacinho de sabão que vai equivaler a 10 partes iguais de água. Dilui ele, por isso a gente esquenta um pouco a água, e depois aplica sobre o pulgão, sobre a cochonilha. Pode derramar nos braços, não tem perigo, não tem intoxicação. Se for hortaliça, não tem grandes riscos à saúde, mas sim é muito problemático para os pulgõezinhos e as cochonilhas. Sim, e tem algum horário específico para aplicar? Sempre essas aplicações, o melhor é de manhã cedo, e de preferência não quando a planta vai ficar no sol logo em seguida. Então, enquanto ainda está sombreado, ou um dia nublado, ou ainda no final do dia também, é recomendável. Beleza. Ok? Wolf, obrigado então pela tua participação. Um abraço, Wolf, tudo de bom. Um abraço, Dina. Tchauzinho, Rui. Tchau, um abraço. Tchau, até mais. Valeu. Tá aí então, Diná. Essa era a surpresa. Eu não tinha dito pra Diná, que porque bom. essas surpresas eu gosto de ter, né? De apresentar novos parceiros, né? Eu queria salientar também que o nosso programa, não sei se eu falei no Diná antes, ele é reprisado terça-feira às 2h30 da tarde, né? Então, hoje nós estamos ao vivo aqui na Rádio Com. Olha, são 2 horas e 13 minutos. Na terça-feira ele é reprisado. Lembramos que o nosso telefone de contato é 3222-1571. E agora nós temos mais um convidado aí, um convidado muito importante, que é um rádio companheiro também, né? Que faz parte aqui da programação da Rádio Com. É um grande prazer ter o pessoal aqui do Luiz Braille, né? Professor Dilmar Rodrigues. Muito boa tarde, Dilmar. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Com e aos componentes da mesa, né? Para nós lá do Braille é uma alegria ter sido convidado para participar desse programa que já tem 2 anos de audiência, né? Então, eu me sinto muito feliz em falar do que é o Braille.
Então, a gente convidamos o professor Gilmar Rodrigues, porque a Comissão de Políticas Públicas do Conselho de Assistência, algumas 2 semanas atrás, visitou a escola e a gente vê assim, todo um trabalho, uma dedicação, os professores, uma equipe apaixonante. E grande parte da comunidade não conhece Gilmar, mesmo que tu fale, que a gente fale aqui nesse espaço da rádio, sim, as pessoas não conhecem a escola, o objetivo da escola e a importância da escola para a nossa região. Então, achamos muito importante que você estivesse aqui nesse espaço da rede COEP de mobilização social. Nosso programa, como o Rui já te falou, ele é em todas as quintas ao vivo e depois na sexta a gente reprisa. Então, isso tem que ficar gravado, essas coisas boas que a nossa cidade tem que ser ditas. Então, há quanto tempo você dirige a escola? Eu estou na direção do Braille. Eu frequento o Braille desde 1974, como aluno. Depois eu fui fazer a minha vida, né? E voltei em 2005, aí já como integrante da direção da mantenedora, porque o Braille, ele se divide assim, ó. Ele tem a Associação Escola Luiz Braille, que é a mantenedora hoje de 3 serviços, que são a Escola Especial Luiz Braille, o Centro de Reabilitação Luiz Braille, que é o mais novo serviço nosso, e o Centro de AE, Centro de Atendimento Especializado. Então, existe essa separação, que tem a mantenedora e as mantidas, né? Que são os 3 serviços que hoje o Braille presta a toda a região sul aqui. Vocês têm alunos de que municípios lá cadastrados? Nós temos alunos de Jaguarão, Arroio Grande, Erval, São Lourenço, Bagé, Dom Pedrito. Olha só. Praticamente de toda a microrregião sul. E aí a gente observou que vocês estão fazendo uma obra, né? O Gilmar fala um pouquinho sobre aquelas mudanças. O que vai vir por aí para a escola? O Centro de Reabilitação, ele funciona na Osório, esquina Padre Felício, Osório 1152, que é um prédio que a associação aluga, né? Então, como nós temos aquele espaço ali do nosso salão, que ele serve para poucas atividades e para algumas atividades sociais que a associação faz em conjunto com a escola, né? Então, a diretoria executiva, mais conselho administrativo, nós chegamos a um entendimento que era melhor a gente fazer uma reforma e uma adequação para que os centros de reabilitação viesse para aquele espaço que nós temos praticamente ocioso, né? Que ele tem entrada individual pela Padre Felício, tudo vai ser uma maneira de associação também economizar um aluguel que não é muito pequeno. Como é que, então, já que tu falou em recursos, como é que vive, assim? Como é que vive a Escola Luiz Braille? O Braille tem os seus, as verbas governamentais, né, do município e verba federal, né, que na federal é uma verba da assistência social, e tem aqui um convênio que o município nos passa para contratação de professores especializados e seus encargos, né, tudo. Ela dá o dinheiro e a associação contrata e mantém toda a responsabilidade do professor, né? Demite, contrata, essas coisas tudo, e o município não se envolve, né? Ele paga um valor em todas as obrigações do funcionário. Então, aqueles profissionais que estão lá na escola, eles são funcionários do município de Pelotas, são professores da rede municipal. Alguns são cedidos e a maior parte hoje são contratados. Quantos são hoje? Hoje nós são 6 cedidos, 8 cedidos e temos 13 contratados. São 21 professores.
Tem um que tu conhece, Rui, que já esteve lá na Embrapa, que é aquele professor que trabalha com esporte. Como é que é o nome dele, Dilmar? Rafael. Professor Rafael. Professor Rafael Barbosa. Barbosinha. Barbosinha. Inclusive lá ele fez uma oficina pra gente lá, nos vendou os olhos, né? Que é um trabalho que se faz quando chega um deficiente visual, para ele se adaptar, né? E a gente sentiu na pele, né? A deficiência em si, né? E ainda passamos a valorizar muito mais do que a gente já valorizava o trabalho de vocês, né? E tudo que envolve isso, né? E é bem a calhar a tua vinda aqui hoje. Sim. Eu tô no jornal aqui, tá que começa a Semana da Mobilidade, né? Urbana, né? Uma sociedade que não tem condições, não é adaptada para nenhum tipo de deficiência, né? Por deficiente visual menos ainda, né? Hoje mesmo passei na Gonçalves Chaves, de frente ao Sesc. Quer dizer, existe um poste no meio, além da calçada não ter nenhum metro, existe um poste no meio. Quer dizer, é impossível, né, um cadeirante ou qualquer deficiente. Como é que é o envolvimento de vocês, né, nesse aspecto, se vocês participam dessas discussões, né, se existe uma mobilização, uma pressão para o poder público para melhorar isso aí? Existe hoje alguns movimentos, né, que cuidam dessa parte da mobilidade urbana, já, porque isso aí não pode ser uma coisa individualizada, né? O Braille tem que cuidar da deficiência visual. E isso aí é uma coisa que tem aqui na Casa dos Conselhos, existe ali os PTBs, né? Sim. Então, Sim. o Conselho dos PCBs. Pessoas com deficiência. Exatamente. Então isso tem que ser cuidado por esses órgãos. Nós não podemos, ir diretamente, se formos convidados a participar, a discutir, nós estamos abertos. Só que não existe muito esse diálogo, né? Isso aí é lá da Secretaria. Da Secretaria de... lá da Da Secretaria da Josiane, a Secretaria Almeida. de Mobilidade. Ainda nós, como entidade Braille, não foi convidada ainda para participar de nenhuma discussão, para discutirmos, para até darmos algum tipo de opinião, né? Mas... É lamentável, né? É lamentável. Porque tem que abrir o espaço, a discussão, a gente tem que... Aí em falar Porto com Alegre todos. já existe até não uma secretaria, uma autarquia, Certo. que é até na parte da deficiência visual, alguns colegas nossos lá de Porto Alegre que até que cuidam dessa parte até para Eles têm uma professora lá, Rui, que faz esse trabalho, Certo. que sai com os alunos para a rua. Certo. Eu tenho que interromper um pouquinho vocês, porque nós temos a participação do Paulo Fonseca por telefone, só um minutinho. sim. Doutor Paulo, está na linha? Sim, tudo bom, Rui? Tudo bem, Paulo? Tranquilo? Tudo bem, tranquilo. Então tá bem. Bem-vindo novamente. Semana passada sentimos a sua presença via telefone, Paulo. Não, pois é, a gente não teve como falar, foi A gente sabe horários. como é que é. Quando eu podia, não tinha disponibilidade, quando vocês podiam, eu não podia. Mas já nos ligaram dizendo, e daí, cadê o doutor Paulo? Tava aguardando. Imagino. Não, mas estamos de volta aqui com perguntas e dúvidas de ouvintes hoje. Tá bem. E a pergunta que foi feita é o seguinte, meu filho pode comer doce? Se ele comer doce todos os dias, ele vai ter problema de dente, vai ficar com cárie, eu vou proibir meu filho de comer doce. Odontologicamente falando, sem entrar em níveis sistêmicos de outras coisas, odontologicamente não tem problema de comer doce todos os dias, tendo alguns cuidados evidentes. Primeiro, come doce, escova depois. Então procurar fazer com que o consumo do doce seja feito de uma forma que permita a escovação depois. E regrado em termos de horas, por exemplo, é melhor odontologicamente para o dente comer doce 1, 2 vezes por dia e fazer a escovação posterior a essa ingestão do doce, do que comer uma balinha a cada hora ou a cada hora e meia, porque isso faz com que o pH se mantenha baixo, se mantenha ácido, e aí estimula a formação da desmineralização e aí, consequentemente, da cárie. Então, tente regrar o seu filho para que coma doces em horários específicos que permitam a escovação depois.
não proíbam a criança de comer doce em termos odontológicos, é lógico. Porque não vai ter problema se ele fizer esse consumo e depois escovar o dente. Então, pós-almoço, pós-jantar, situações. Agora, evite que ele, por exemplo, leve aquela balinha ou chiclezinho com açúcar e passe a tarde no colégio, ou amanhã no colégio, consumindo aí sim, essa glicose toda para dentro. Tá bem, então. Muito obrigado, então, doutor. Ok, Então, um não abraço tem essa pra de você. proibir, né? Até porque se proibir uma criança, ela vai... Não, mas tem. A gente sabe que às vezes o excesso de zelo dos pais acabam com um exagero nas atitudes, né? Sim. Então, olha, doce faz mal pro dente. Então, o meu filho não vai comer doce para não ter cárie no dente. E aí, às vezes, geram outros problemas, né? Sim. Associados. De repente, os colegas todos vão na universidade, comem o bolinho, a criança não. É uma série, é uma coisa complexa. E sabe que filho, tu que tens Sim. experiência, Sim. não é fácil essa criação. Isso aqui nem a história aquela Estudando que... cada vez mais. Aquela história que ele já comentou bastante, que é interessante, né? Da chupeta, né? É preferível a Sim. chupeta do que o dedo na boca, né? Exatamente. E até porque tem chupetas, tem bicos desenvolvidos específicos para que se não criem problemas dentários, né? Minimizem os problemas. E a chupeta a gente tira, né? É isso aí. Numa certa fase, dedo, não tem como. Tirar os dedos não dá. Não tem como. É um hábito muito difícil de ser tirado da criança, né? Chupar o dedo. Tá bem, então. Obrigadão, então, Paulo. Ok, um abraço a vocês, bom programa aí. Obrigado. Tchau. Valeu. Olha só. Doutor Paulo. Eu acho que criança rima. Doce rima com criança, né? E como em tudo, tem que ter só um limite, né? Mas proibir criança de comer um doce é muito cruel. E criança rima com doce, a gente só tem que controlar e dar limites, não é? Não é, Gilmar? Eu convidei aqui a esposa do Gilmar para sentar aqui do nosso lado e Ela fazer. participa do nosso Eu programa. gostaria que ela falasse, já que a gente deu uma paradinha, na hora que nós estávamos falando sobre mobilidade. E aí eu lembrei que a escola tem uma professora que eu achei assim maravilhosa, assim. Conversei um pouquinho assim com ela, mas ela sai, das tarefas dela com os alunos do Braille é ensiná-los a deslocar, a ter a sua independência, né, Rui? De saírem para a rua e tudo mais. E com todas essas dificuldades que a gente sabe, que é difícil para nós, que não temos a deficiência, imagina para quem tem. E agora eu queria saber da tua opinião. Primeiro eu queria saber o teu nome, né? E saber da tua opinião, que tu tá sempre acompanhando o Gilmar, muitas barreiras, tu enxerga ele, né? E tu não consegue, assim, eu acho que com certeza tu não fica segura se ele tiver que sair sozinha, né? Sozinha. O meu nome é Maria Helena e tu sabe que o Gilmar é muito independente. Então, eu não me preocupo mais, né? Porque às vezes eu deixo o Gilmar aqui para cortar o cabelo e aqui na 15 e ele pega a bengala dele e vai sozinho para a escola, né? Então ele anda muito assim com a bengala, não depende assim muito de mim. E é isso que a gente faz com que as crianças da escola, né, olhem aí esses exemplos também para serem independentes, né? Não depender de tanto assim do pai, da mãe e coisa. Então... O Gilmar, posso perguntar se tu já nasceu com a tua deficiência? Não. Tu teve problema de saúde? Eu tive 2 acidentes, né? Foram acidentes mesmo. A vista esquerda eu perdi com 3 anos. Eu caí de uma mesa de papá, né? E bati com a testa. E a direita eu fiquei uma chave fina no olho entre 17 para 18 anos. Aí eu fiquei com visão baixa. Tipo, visão baixa que se chama, né? Enxergando para me locomover, para ler palavras garrafais em jornal. E aí, mas eu, com essa lesão ocular, eu tive uma glaucoma traumática. E a glaucoma é uma doença que ela, com o decorrer do tempo, ela destrói o globo ocular. A gente vai perdendo a visão perifericamente e depois fica com aquela visão chamada de túnel, né?
olhar no fundo do túnel. Vai acabando até fechar toda a visão. Perde ela. Mas eu vim perder mesmo a visão em 1979, quando me descolou a retina. Aí é o fim da... Mas nada que não se... A gente apenas fica com perde-se um sentido, mas se ganha outros com até mais qualidade. Porque o Dilmar, ele não tem visão, mas é assim, ó, ele troca uma lâmpada, ele cozinha. Troca o chuveiro. Troca o chuveiro. Troca chuveiro? Troca chuveiro. Pô, eu não troco chuveiro. Mas eu desligo a geral. Não, mas... É lógico. Mas eu me viro bem. Ela coloca minhas roupas em cima da mesa, da cama, eu guardo. Sim. Porque o deficiente visual, se ele não for organizado, a vida dele vira uma bagunça. Sim. Tem que se organizar, usar carpim preto, para não botar um pé de cada cor. A gente está rindo, mas são coisas que a gente também faz. Eu queria te perguntar assim, ó, o que tu acha que as pessoas que poderiam melhorar no tratamento do deficiente visual? Porque a gente às vezes não sabe se comportar. A pessoa que não tem a deficiência, primeiro, ela acha que nunca vai acontecer nada com ela, né? E segundo, que ela não sabe se comportar perante o deficiente, né? Vamos supor assim, no visual, o que é para te locomover, para te ajudar, como é que funciona? A pessoa, quando vai abordar um deficiente visual, a primeira coisa, ela pergunta se precisa se quer uma ajuda, né? Mas não pode assim, ó, pegar um deficiente visual e puxá-lo. Pessoa, aqui, ó, vou te dar meu braço, que aí ele sabe o que ele tem que fazer. Ele já vai pegar teu cotovelo. E aí algumas pessoas, por falta de esclarecimento, até da própria mídia, eles pegam a pessoa e puxam. E podendo até a pessoa tropeçar, o deficiente tropeçar, cair, alguma coisa. Então, perguntar se quer ajuda, ó, vou lhe dar meu braço, na direita ou na esquerda, que alguns sabem o que tem que fazer. O que se é ensinado na orientação de mobilidade é que tu pegando aqui no cotovelo, tu sabe tu consegue sentir todo o jogo que a pessoa tem no corpo. Se ela levanta uma perna para subir um degrau, se ela vai descer um degrau, tudo tu sente aqui. Que legal. No cotovelo, exatamente. Eu levei o nosso diretor, que hoje não existe mais, o Ingomar, uma pessoa muito querida, que nos faz muita falta. Levei ele num médico para fazer um exame admissional e o médico disse para mim assim, senta ele e abre a camisa dele. E nós começamos a rir, eu e ele, né? E aí o doutor perguntou por quê. Ele disse, não, doutor, eu só tenho problema nos olhos, né? Eu vou me sentar, ela vai me dizer onde está a cadeira e eu vou abrir minha camisa. E o médico ficou meio sem jeito, né? Mas é assim. O Rui até já sabe lidar, mais ou menos, porque o Rui agora me trouxe lá, e o Rui fez uma coisa, pegou minha mão e levou na guarda da cadeira. Eu senti que o Rui já foi o Pedro. Eu fiz bem a oficina lá, né? São essas coisas que... algumas empresas hoje já fazem esse trabalho. Até o professor Rafael fez aqui, aqui no cartório do doutor, esse que tem aqui onde era o antigo Jockey Club ali do Lourenço. Do Lourenço, doutor Dario Lourenço. Ele chamou o Rafael lá para dar uma oficina para os funcionários. Como saber lidar com alguma pessoa com deficiência visual. Eu acho que ele fez com as outras deficiências. O Barbosinha, que eu chamo, né? O famoso Barbosinha. Continua lá ainda? Continua. Ele é nosso professor. E a Milene também continua? Não, as gurias o ano passado, por não vontade minha, mas vontade delas, eu tive que fazer uma chamada... Um acordo. Limpa. Que pena. Elas estavam querendo mandar mais que a mantenedora. Aí bom, aí não dá. Essas coisas de relações complexas. Então...
Então, assim, vamos voltar para Maria... Ah, Maria Helena, né? Ela achou Maria que ia Helena, ficar me só dá aqui, sugestões. paradinha. Vamos dar sugestões. Já na Semana da Mobilidade, Sim. começa agora, né, Rui? Isso, não, a abertura A inclusive semana é que hoje. vem, ó, começa abertura hoje. É. Então, E vai até o dia 25, na quinta-feira que vem. E a abertura onde vai ser? A abertura está acontecendo, já aconteceu, né? Bom, nesse momento aí tem uma enquete, aliás, desculpa, esquete, né, sobre trânsito, pisque no trânsito, com uma blitz educativa na Praça Municipal. Está acontecendo Então, vamos nesse ter que exato passar. momento. Oi? Aqui Eu fala vou Praça dar uma Municipal. passadinha ali agora. Vamos passar ali e já vamos fazer nossas reivindicações. Aí né? tem várias coisas, né? Amanhã. É bom o pessoal dar uma olhadinha na programação que deve ter na internet, mas está no jornal de hoje, tá no Diário da Manhã. Aí tem muita E coisa. tem alguma aqui pra atividade com pessoas com deficiência? falar. Não estou vendo aqui. Então, a gente tem que chegar lá e falar, né? Esse é o papel um pouco da rede de mobilização social. Sim. Trazer essas coisas para a pauta e pedir aí para os mobilizadores que estão nos ouvindo, né, nos ajudar nessas questões, Sim. e levar e lembrar dessas coisas, porque é importante, né? Então, que todo consultar mundo- essas pessoas aqui, né? Por exemplo, o Braille teria que ser consultado sempre, eu acho. Apesar de ter um conselho, são pessoas que trabalham, que vivenciam há muitos anos Exato. né, com a deficiência, Tem, sabem é. como tratar. A gente tem a vivência. Sim, são aqui de Pelotas, É. conhecem os problemas dos bairros também. Né? o Dilmar e o Ingo viajaram muito, os dois, assim, sozinhos, né? Eu ficava muito preocupada. De cada cidade que vocês chegarem, vocês me liguem. Aí eles disseram, não, a gente está muito bem. Né? E faziam seminários em São Paulo, Rio. Eles Os eles, os dois. aeroportos e as rodoviárias Estão preparados. de Então, capitais já estão então, mais preparadas. Né, já. bem preparadas. lá. Aqui a de Pelotas agora já está também se preparando, já está com piso tátil, e essas coisas. E o próprio pessoal já está sendo treinado também, né? Ver a necessidade, né? Nós temos que ir por um intervalinho, tá bem? Tá. E voltamos para o nosso encerramento aí, falando do como é que o pessoal pode ajudar aí o Luiz Braille. Já voltamos daqui a pouquinho. Rádio Com 104.5, você está acompanhando a Rede Coep de Mobilização Social. Aqui a comunicação, direito de todos. Nós estamos com a representação do Luiz Braille aqui, né, o seu diretor e a sua esposa, batendo um papo muito bacana, né, explicando um pouco desse trabalho de muitos anos feito pelo Luiz Braille, né, e nós estamos chegando ao final do nosso programa, né, Diná? Já pedindo aí as orientações para eles, como é que a gente pode ajudar essa instituição, né, que muitos já ajudam, mas que sempre precisa de ajuda financeira, já que ela vive praticamente de doações, não é isso mesmo, amigo? Exatamente. O Braille hoje tem algumas maneiras que as pessoas possam ajudar, através do telemarketing, quando as operadoras ligarem e solicitarem alguma colaboração das pessoas. E também, pessoa também querendo se associar à Associação do Braille, também pode procurar ali a secretaria. E também, hoje, a maneira também daquelas pessoas que quiserem também se beneficiar no imposto de renda, existe os boletos do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, né? Onde a pessoa pode fazer a sua doação e se abater do imposto de renda, né? E como é que, Isso é como é que é feito esse fundamental, abatimento? isso é Como é que é feito o importante abatimento, assim? É integral ou percentual? Tem um percentual que me parece que para a pessoa física é 6%, entendeu? A pessoa pode se abater. Entendeu? Então, ao invés de estar pagando para o governo, governo, encaminha aquele recurso que tu, né, do teu imposto de renda para uma escola que a gente sabe que é nossa, que precisa, que é importante. Então, 6% então, do dinheiro que tu deve pagar, tu encaminha e tu pode hoje já até escolher a instituição que tu deseja que encaminhe, que receba aquele recurso. Então, é importantíssimo que a gente se aproprie disso e faça. Tem até um período, não é, Dilmar? Até dezembro. Até 31 de dezembro. Até 31 de dezembro tu pode fazer o fazer. seu depósito no banco, na agência do Banco do Brasil, qualquer agência do Banco do Brasil, e só tem que botar na hora de fazer um depósito a entidade beneficiária. E nós atendemos também 28 municípios.
O Braille não atende só Pelotas. Atendemos 28 municípios, pessoas que vêm de longe, e a gente dá alimentação para essa pessoa, dá almoço, né? E procura, né, acolher muito bem essa pessoa, porque são pessoas, né, que já vêm com baita de um problema, né? Então chegam aqui, a gente procura acolher. Então eles até dizem, eu nem acredito que você é SUS, tão bem atendido que a gente está sendo. Isso aí, porque a graças a Deus, a gente recebe seguido, né? Dos pacientes que vêm de outros municípios, eles já vêm no transporte da própria Secretaria Municipal de cada município, né? Então, geralmente são pessoas de baixa renda, né? Então, a gente faz esse trabalho social também. Nós também temos algum projeto com Mesa Brasil, né? O projeto também com o Banco de Alimentos ali do SESI, né? Da indústria. Então, mais a merenda escolar do município. Então, a gente faz o nosso trabalho. Algumas empresas também nos ajudam muito aqui, como a Consulate, Biscoitos Zezé. São bem parceiros. São bem parceiros. Que bom. Bem parceiros. O prédio é próprio? O prédio é próprio. Isso é interessante, né? Porque... O prédio foi um município doou o prédio, o município doou o terreno e na época o governador Brizola foi que construiu o prédio da Andrade Neves. É o Brizola. Que interessante. O homem da educação, né? É o Brizola, nossa vida. Ele até veio, ele veio inaugurar aqui em 1963, porque o Braille funcionou uma grande parte da vida dele, no mínimo uma década, aqui na Biblioteca Pública de Pelotas, de 52 da sua fundação até 63, 11 anos, em 2 salas aqui na Biblioteca Pública de Pelotas. Legal. E uma pergunta, dentro desse assunto, quer perguntar? Eu ia perguntar sobre a história, né? Uma história, né? Muito legal. Eu ia perguntar pelo o coral, como é que está? Em atividade? Nosso coral está sempre em atividade. Nós temos os ensaios todas as quartas-feiras, das 5 às 7. Certo. E temos algumas apresentações. Agora, dia 26, nos apresentamos na Receita Federal ali. Agora, até o final do ano, aumenta as apresentações. Né? Agora tem o COP também, 17 e 18 de outubro, aqui na Universidade Católica. Já deixamos o convite. Já temos a agenda para dezembro já, em Candiota. A vocês e os ouvintes onde nos programa. fizeram. E o transporte, como é que é feito, Gilmar? Vocês conseguem um transporte gratuito? Vocês têm que pagar? Para as apresentações? Para as não, apresentações. A gente, quando Candiota, por exemplo. É através da Prefeitura Municipal, né? Ela paga o transporte e às vezes até paga um cachê também. Porque o coral não cobra, né? Nós não cobramos. Nós aceitamos. O cachê. Se aí, até as pessoas perguntam, não, nós não cobramos, mas aceitamos. Que bom. Candiota é a terceira vez que nós vamos. Se eu estiver na Embrapa lá umas quantas vezes. Já. Também, isso. Até estamos sentindo falta do convite para fazermos uma apresentação lá. Estamos à disposição. Que maravilha. Da Embrapa. Solons, que nosso coral é para todos. Se for convidado para cantar num enterro, vamos lá. É muito bonito. O Solon já cantamos em velório. Cantamos. Velório de uma colega nossa que era do coral. É muito difícil, meu Deus. Mas o Solons não podemos dizer não. Um desafio. Mas vale a pena. Sim. Ok, então, menino. Eu estou muito feliz hoje. Nós tivemos, assim... alegria de receber o Gilmar, que a gente admira pelo trabalho que ele vem coordenando dentro da escola Luiz Braille, uma escola nossa, né, do município, que atende toda essa ao redor, né, e trabalha com essas deficiências, né, muito sérias, assim. É importante que você aí da comunidade que está nos ouvindo, que conheça, que peça, a gente, né, pode ir, né, Lidilmar, né, conhecer a escola, porque a gente só valoriza o que a gente conhece. A dedicação daqueles professores, da coordenação e dos professores é algo, assim,
inimaginável, né? A gente tem que ver mesmo para poder apoiar e realmente quando a escola pedir qualquer apoio, a gente realmente se colocar disponível sempre. Então, tu tá de parabéns. Muito obrigado. A Maria Helena também. Obrigada. E assim, também tivemos assim a presença da pró-reitora de extensão da Universidade Federal, esteve aqui nesse espaço hoje. Então, estamos muito felizes, né, Rui, com o trabalho, agradecidos. A grande Universidade Federal é parceira também do Braille. Alguns projetos desenvolvemos junto com a Universidade Federal. Então, e a universidade que é cada vez mais próxima da comunidade, a gente precisa, né? Precisa dessa aproximação e de fortalecer esses vínculos. Então, Dilmar, assim, eu queria que tu colocasse fizesse tuas considerações finais para a gente ir caminhando, né? E depois Eu agradeço o convite, né? E convido a todas as pessoas ouvintes que venham conhecer o nosso trabalho. Que nós temos o maior prazer de mostrar todo o nosso espaço, que são 914 metros quadrados, a serviço da deficiência visual há 62 anos. Legal. Muito obrigado. Eu agradeço o convite também e a nossa escola está à disposição de todos vocês. Apareçam. Boa tarde, então, a todos os ouvintes. Boa tarde aqui aos nossos convidados. Agradecendo aqui toda a equipe técnica, o Rui, o seu Dilmar, Dona Maria Helena, O Pedro que está nos assessorando, como sempre. Boa tarde, pessoal.